Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo estejam com todos vocês, amados adolescentes. Quero desejar a você que Deus esteja abençoando a sua vida. E hoje nós vamos falar num tema que eu já havia proposto para vocês, sobre qual o significado dos sacrifícios na Bíblia. Antes eu quero orar com cada um de vocês. Ó Deus amado, Deus querido, quero colocar cada um dos nossos adolescentes nas tuas mãos. Desejar que cada um possa assistir e tirar as suas dúvidas no momento exato, que isso venha também se transformar no crescimento espiritual de cada um deles. Abençoe cada um dos nossos adolescentes, também daqueles que ainda irão assistir esse vídeo pelo YouTube, ou pelo Face, ou também pelo WhatsApp. Tudo isso eu coloco nas tuas mãos, pedindo perdão pelos nossos pecados, pelas nossas iniquidades, sabendo que nós somos imperfeitos, Senhor Deus, mas clamamos nesse momento pelo perdão dos nossos pecados. Derrama sobre cada um de nós a tua graça, o teu amor e a tua misericórdia. E que tudo seja feito conforme a tua vontade, e nós oramos em nome do teu Filho Jesus. Amém. Queridos, qual é o significado do sacrifício na Bíblia? Você já se perguntou sobre isso? Se você já leu principalmente o livro do Pentateuco e praticamente em todo o Antigo Testamento, você vai ver que o povo hebreu, o crente hebreu, ele fazia os seus sacrifícios. Na Bíblia, o sacrifício significa basicamente uma oferta oferecida a Deus. No contexto do culto judaico, por exemplo, essa oferta consistia de animais imolados, alimentos, bebidas e incenso. O sistema de sacrifício era uma parte fundamental da adoração em Israel. Os crentes do Antigo Testamento ofereciam sacrifícios regulares ao Senhor, mas no Novo Testamento, Cristo é apresentado como nosso sacrifício perfeito. Há várias palavras hebraicas e gregas que são usadas nos textos bíblicos para designar os diferentes tipos de ofertas que faziam parte do sistema de sacrifício dos judeus. Os detalhes de como deveriam ser os sacrifícios oferecidos a Deus pelos israelitas está registrado em todos os livros do Pentateuco, sobretudo no livro de Levíticos. E qual é a origem do sistema de sacrifícios? Bem, o sacrifício não era uma exclusividade da nação de Israel. Isso significava que os sacrifícios também faziam parte da vida religiosa de outros povos. Mas é importante saber que toda a regulamentação do sistema sacrificial de Israel foi ordenada pelo próprio Deus. Isso quer dizer que, diferentemente de outros povos, o sistema de sacrifícios dos israelitas realmente possuía um significado com implicação eficaz no relacionamento entre o homem e Deus. Em outras palavras, os sacrifícios oferecidos por outros povos aos seus deuses faziam por aumentar o seu pecado diante de Deus. Esses sacrifícios configuravam idolatria e possuíam motivações pecaminosas. Nesse contexto, havia até sacrifícios humanos que chegavam ao ponto de pais oferecerem seus próprios filhos em sacrifício aos deuses pagãos. Mas o sistema de sacrifício dos israelitas era exatamente o oposto disso. O sacrifício oferecido pelo crente hebreu tinha por finalidade expiar o pecado que destrói o relacionamento do homem com Deus e também agradecer ao Senhor pelas bênçãos derramadas. Mas qual foi a origem do sacrifício de Israel? Essa pergunta pode ser respondida considerando dois aspectos. Em primeiro lugar, como já foi dito, o sistema de sacrifícios foi instituído em Israel pelo próprio Deus. Ele deu instruções para a construção de um santuário, designou sacerdotes e estabeleceu os diferentes tipos de ofertas e sacrifícios, cada qual com funções e características. Em segundo lugar, precisamos considerar que antes mesmo da oficialização da religião judaica, já havia a concorrência de sacrifícios a Deus por parte de homens fiéis. Pessoas como Noé, Abraão, Isaac, Jacó,
construíram altares e ofereceram sacrifícios ao Senhor. E aí eu vou te passar aqui algumas referências bíblicas e muito mais lá em Gênesis. Veja bem, Gênesis capítulo 8, versículo 20, Gênesis capítulo 12, versículos 6 a 8, Gênesis capítulo 26, versículo 25, Gênesis capítulo 33, versículo 20 e muitos outros. Até mesmo Jó, que talvez tenha vivido no período patriarcal, também oferecia sacrifícios regulares. Jó capítulo 1, versículo 5. Então, parece que essas pessoas ofereciam sacrifícios a Deus em respostas a uma relação, ou melhor, a uma revelação divina sobre tal necessidade. Isso pode ser também ter acontecido desde Adão, já que Abel e Caim apareceram na Bíblia envolvidos num ato de apresentação de uma oferta ao Senhor. Leia lá Gênesis capítulo 4, versículo 3 e 4. Inclusive, muitos comentaristas bíblicos consideram que o primeiro sacrifício feito na história ocorreu na ocasião em que Deus providenciou peles de animais para servirem de roupas para Adão e Eva após o pecado de Gênesis, capítulo 3, versículo 21. Aí é uma questão de interpretação, certo? Essa questão do primeiro sacrifício, quando Deus imolou um animal para providenciar as peles que serviram de roupas para Adão e Eva. E quais são os tipos de sacrifício em Israel? Bem, o sistema de sacrifício de Israel englobava 3 aspectos: consagração, comunhão e expiação. Por causa do distanciamento linguístico, cultural e temporal, há certa dificuldade em interpretar alguns detalhes específicos de cada oferta e sacrifício que fazia parte da religião israelita. Eu vou citar 5 aqui. O primeiro são os holocaustos. Parte importante do sistema de sacrifícios era o holocausto. Holocaustos fazia parte dos sacrifícios diários apresentados a Deus pelos sacerdotes 2 vezes ao dia, um pela manhã e outro pela tarde. Leia Levíticos capítulo 1, versículos 6, 8 a 13. Capítulo 8, ou melhor, deixa eu repetir. Levíticos, todo o capítulo 1, Levíticos capítulo 6, versículo 8 a 13, Levíticos capítulo 8, versículo 18 a 21 e Levíticos capítulo 16, versículo 24. Nesses sacrifícios diários era oferecido um cordeiro de 1 ano em holocausto, além de 1/10 de efa de farinha como oferta de manjares. Aos sábados, as ofertas diárias eram dobradas. Leia Números, capítulo 28, versículo 9, e Levíticos 24, versículo 8. Além disso, os israelitas também podiam oferecer a Deus um holocausto como sacrifício particular e voluntário através dos sacerdotes. Nesse caso, podiam ser utilizados bezerros, carneiros e aves, todos eles sem defeito. A escolha do animal também dependia da situação econômica do ofertante. Saiba mais sobre o significado do holocausto na Bíblia. Se você quiser, eu posso fazer uma pesquisa mais acurada e trazer para você sobre esse tema, tudo bem? Ofertas de manjares é o segundo. Havia também a oferta de manjares, que era um tipo de sacrifício em que o ofertante oferecia a Deus certos alimentos como farinha, pão assado e grãos com azeite, incenso e sal, acompanhados de vinho. Leia Levíticos capítulo 2, versículos 1 até o 16 e também capítulo 23 de Levíticos, versículo 13. Jamais deveria ser usado fermento e mel.
Uma parte da oferta era queimada a Deus e a outra parte era dada ao sacerdote. Em terceiro lugar, as ofertas pacíficas. Outro tipo de oferta que fazia parte do sistema de sacrifícios em Israel era a oferta pacífica. Nesse tipo de oferta era oferecido um animal do gado sem defeito. A oferta pacífica era uma oferta de comunhão e também era utilizada como uma oferta de ação de graças. É interessante saber que no caso da oferta pacífica, o adorador também podia comer dela. Essa oferta, sem ser em caráter voluntário ou obrigatório, caso tivesse atrelado algum voto a Deus. Então, essa oferta ela poderia ser ou em caráter voluntário, momento em que o ofertante decidisse levar uma oferta para Deus, ou caso tivesse atrelado algum voto a Deus, uma promessa. Na antiguidade era falado voto e não promessa. Talvez fazia parte do sistema de sacrifício a oferta pelos pecados e a oferta pela culpa. Esses dois tipos de oferta eram muito similares a essas ofertas. Eram obrigatórias, pois obviamente todos os adoradores cometiam pecado. Entenda melhor o que eram as ofertas pacíficas. Vamos também fazer um estudo sobre isso, se você assim desejar. O sacrifício pelo pecado e pela culpa diziam respeito aos pecados cometidos contra Deus e contra o próximo. O objetivo desse sacrifício era restaurar o relacionamento do adorador com Deus, que havia sido comprometido pelo pecado. Na oferta do pecado, podiam ser oferecidos novilhos, cabras, carneiras, aves e 1/10 de um efa de flor de farinha. A escolha da oferta também estava relacionada à condição econômica do ofertante. Já na oferta pela culpa, era sempre oferecido um carneiro sem defeito, além da restituição monetária para a parte ofendida, se isso fosse o caso. Quinto lugar, sistema de sacrifícios e datas festivas nacionais. Dentro do sistema de sacrifício também eram consideradas certas datas especiais e festividades nacionais chamadas de santas convocações. Essas datas geralmente eram acrescidas certos sacrifícios àqueles já oferecidos diariamente. Isso ocorria na Páscoa, na festa dos pães asmos, na festa das semanas, na festa das trombetas, na festa dos tabernáculos e no dia da expiação. Agora, aqui podemos destacar o dia da expiação como uma data de suma importância, e nós já fizemos um estudo semana passada sobre isso, dentro do sistema de sacrifícios. Essa celebração acontecia uma vez por ano. Nessa data, todo o povo israelita devia se dedicar completamente a uma profunda análise da sua vida perante Deus, reconhecendo a sua pecaminosidade, demonstrando o verdadeiro arrependimento. No dia da expiação eram oferecidos sacrifícios especiais para a expiação do pecado, e o sumo sacerdote de Israel entrava no Santo dos Santos para aspergir sobre o propiciatório o sangue do animal sacrificado. Cristo e os sacrifícios na Bíblia. Todo o sistema de sacrifício do Antigo Testamento apontava para Cristo, uma vez que Cristo veio e cumpriu de forma perfeita e definitivamente o verdadeiro sacrifício em expiação pelo pecado de seu povo. O sistema sacrificial veterotestamentário não é mais necessário. A carta aos Hebreus trata de forma muito clara essa doutrina fundamental da fé cristã. O escritor bíblico explica que a antiga aliança era temporária, enquanto a nova aliança é permanente e torna a primeira obsoleta. Veja Hebreus capítulo 7, versículo 22, Hebreus capítulo 8, versículo 6 e o versículo 13, e Hebreus capítulo 10, versículo 20. Então, os sacrifícios oferecidos na antiga aliança eram uma sombra da realidade que é Cristo e sua obra redentora. Leia lá
Hebreus capítulo 5, Hebreus capítulo 9, versículos 23 e 24 e Hebreus 10, capítulo 1. Enquanto o sistema de sacrifícios da antiga aliança era mediado por um sacerdócio pecador e transitório, na nova aliança Cristo se apresenta como sumo sacerdote eterno e sem pecado. Leia Hebreus capítulo 7, versículos 16 até o 27 e Hebreus capítulo 9, versículo 7. Então não há mais necessidade de sacrifício de animais diários e contínuos. Cristo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, se ofereceu em sacrifício de uma vez por todas. Agora o povo de Deus não depende mais de uma expiação com validade de um ano, pois em Cristo a propiciação do pecado é eterna. Leia Hebreus capítulo 7, versículos 25 até o 27, Hebreus capítulo 9, versículos do 11 ao 26, e Hebreus capítulo 10, do versículo 4 até o versículo 19. Cabe aos crentes agora se oferecerem a si mesmos como sacrifícios vivos de gratidão pelo maravilhoso ato redentor de Deus sobre as nossas vidas. Aquilo que já foi dito aqui para vocês num certo estudo, Romanos capítulo 12, versículo 1 e 2. Que Deus abençoe a sua vida. Dúvidas, vocês coloquem aí nos comentários, que eu, à medida que for lendo, vou te respondendo. Você pode também fazer as suas perguntas, se você está assistindo pelo WhatsApp, deixe as suas perguntas aí pelo WhatsApp. Que Deus abençoe a sua vida e agora vamos orar para finalizar essa transmissão. Ó Deus querido, Deus amado, quero te agradecer por mais esse momento, que tu nos guarde, nos proteja, nos abençoe, Senhor Deus, nos livre definitivamente dessa pandemia que está aí, Senhor Deus. Eu sei que tudo é para um propósito maior, um propósito teu, um plano divino, que nós ainda não sabemos, mas o que nós sabemos é que nós podemos ter confiança em Ti, Senhor Deus. Abençoa, Senhor Deus, todos os profissionais que estão na linha de frente, médicos, enfermeiros, técnicos, auxiliares, psicólogos, todos eles, Senhor Deus, fisioterapeutas, aqueles que estão lá no dia a dia, praticamente quase 24 horas por dia com esses doentes. Abençoe, Senhor Deus, todos os enfermos, derrama sobre eles a cura para aqueles que tu tens propósito de derramar a cura, e para aqueles que tu tens o propósito de amar junto a ti, Senhor Deus, console as famílias que ficarão aqui. Tudo isso eu oro, te agradeço em nome do teu Filho Jesus. Amém, amém e muito obrigado. Que Deus abençoe e até o nosso próximo vídeo.